Vamos mais uma vez em pé, reverentemente, ler a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 38 e também 39. Em casa você poderá ler os dois capítulos e vai ficar mais claro para você. Esta profecia é sobre Gog. Gog vai invadir Israel. Israel será invadido e nós cremos que muito brevemente. Diz assim a Escritura: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar ou voltear, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada. Pérsia, Cute e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado deserto por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Então subirás, virás como uma tempestade, partirás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam inseguros, habitando todos eles sem muro e sem ferrolho nem portas, a fim de tomares o despojo e de arrebatares a presa, e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre muitas nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarse, com todos os seus meões novos, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar prata e ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande companhia, um exército numeroso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá às minhas narinas, pois no meu zelo, no ardor da minha ira falei. Certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, e chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei com ele também, por meio da peste e do sangue, farei chover sobre ele as suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei virar, e conduzindo-te far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel.
Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco, e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina e toda espécie de animais do campo te darei, para que te devorem. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magogue, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que isto vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Que Deus abençoe sua palavra ao teu espírito. Podeis sentar. Este é o dia de que tenho falado. Deus vai cumprir muito brevemente esta profecia. No meu entendimento, que costumo estudar as profecias da Bíblia e acompanhar os acontecimentos do dia a dia, eu quero dizer que no meu entendimento, assim como muitos outros, entendem que esta será a próxima grande profecia a ser cumprida brevemente diante dos nossos olhos. Tudo está preparado para este acontecimento se dar. E hoje nós vamos estudar, ainda que esses nomes pareçam estranhos, difíceis e complicados para nós, mas no final desses estudos eles serão bem claros e este quadro se fará de uma maneira bem clara na nossa mente. E nós devemos estar preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque creio eu que Jesus não virá sem que antes esta invasão de uma confederação de nações ao norte de Israel, essa confederação de nações, essas nações se unirão e, lideradas por Gog, virão e invadirão Israel, e nós vamos ver por que estas coisas vão acontecer. Aqui nós temos vários nomes. O versículo 2 de capítulo 38 diz: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Veja bem, nós temos aqui o primeiro nome é Gog. A palavra Gog é uma palavra muito antiga. Ela, na língua mais antiga no mundo, a língua suméria ou sumeri. No sumeri, a palavra Gog significa literalmente trevas. E a palavra Magog, no sumeri, significa terra das trevas. Então, Gog é o chefe, que simboliza trevas. E a sua terra, Magog, simboliza terra das trevas. Este chefe, este príncipe, este chefe, que a Bíblia chama de Gog, símbolo das trevas, ele tem uma terra que simboliza a terra das trevas, Magog. E ele é príncipe de uma cidade que a Bíblia chama de Meseque e Tubal. Ele governa este povo. E este Gog vai vir contra o povo de Israel nos últimos dias, como nos diz a Bíblia. A palavra, esses nomes que os irmãos viram aqui, com exceção do nome Gog, e no versículo 5 da palavra Pérsia, que é um país, com exceção desses dois nomes, todos os outros, vocês vão achar mencionados no capítulo 10 de Gênesis, que ali nós temos então o índice das nações. Depois do dilúvio, Deus vai povoar a terra através dos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E esses 3 filhos, eles vão dar origem aos povos que povoaram a terra desde o advento do dilúvio. E nós vamos encontrar todos esses nomes lá no capítulo 10 de Gênesis. Todos eles, com exceção de Gog e da Pérsia, são netos de Noé. Esses nomes representam netos de Noé, que foram fundadores de tribos, de povos, vão dando origem a estes povos, espalhando-se pela Ásia, pela África e pela Europa, que era o mundo conhecido de então. Nós temos aí os povos semitas, que descendem de Sem. Nós temos aí os povos jefititas, que é de Jefté, que povoaram a Europa e uma parte da Ásia. E nós temos o povo que descende de Cão, são os camitas, né, que povoaram toda a África. São os povos de pele escura, são povos
descendentes de Cã, ou de Cão, conforme que era o filho mais novo de Noé. Irmãos, Al Lindsey, que é um autor consagrado, ele escreveu um livro chamado Agonia do Planeta Terra, onde ele analisa profecias bíblicas e os cumprimentos desta profecia. E eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro de Al Lindsey, Agonia do Grande Planeta Terra, onde ele nos fala da origem de alguns destes nomes. E é importante nós chamarmos um testemunho histórico para que nós possamos, então, através da história e através da arqueologia recente, têm sido descobertos as origens destes povos. Veja bem, ele começa dizendo na página 48, Heródoto, que foi o pai da história, que viveu no 5º século antes de Cristo, é citado nos seus escritos a mencionar Meseque e Tubal. E Heródoto os identificou com os povos chamados samaritanos e moscovitas, que viviam naquela época, na época de Heródoto, 5 séculos antes de Cristo, eles já viviam na antiga província do Ponto, ao norte da Ásia Menor, onde hoje está a Rússia. Flávio Joséfos, que também é outro historiador do 1º século, do início do século, da era cristã, ele é um historiador judeu famoso do 1º século. Ele diz que os povos do seu tempo, conhecidos como mosquevos e tubelitas, foram os fundadores, respectivamente, eles foram fundados, respectivamente, por Meseque e por Tubal. Mesquevos e tubalistas vieram de Meseque e de Tubal. Diz ainda Flávio Joséfos nos seus escritos o seguinte: Magog é chamado Sítias pelos gregos. E continuou dizendo que este povo vivia nas regiões do norte, nas montanhas do Cáucaso. A Rússia está hoje localizada nesta região, na região do Cáucaso. Portanto, estes povos originalmente vão dar origem ao povo russo. Um outro historiador antigo, Plínio, que foi um notável escritor romano dos primeiros anos, dos primeiros séculos da era cristã, ele deixou escrito o seguinte: Hierápolis, capturadas pelos citas, foi chamado depois de Magog. Com isso ele mostra que o povo temível, o povo bárbaro, chamado e conhecido por citas, identificava-se com o antigo nome da sua tribo. Qualquer bom livro de história dos tempos antigos aponta os citas como uma parte principal do povo que constitui hoje a Rússia. Um outro notável homem foi Wilhelm Gesenius. Gesenius, ele foi um notável erudito hebreu dos princípios do século XIX. Ele discute este vocábulo no seu incomparável léxico hebraico, dizendo o seguinte: Meseque, diz ele, foi fundador dos mosquis, povo bárbaro que habitava nas montanhas mosquianas. E este sábio, Gesenius, prossegue dizendo que o nome grego, mosquis, é derivado do termo hebraico Meseque, e é de onde procede o nome da cidade de Moscou. Discorrendo sobre Tubal, diz Gesenius, Tubal era filho de Rafete, fundador dos tiberanos, povo que habitava no Mar Negro, nas margens a oeste dos mosquis. E conclui Gesenius dizendo que estes povos, sem dúvida, constituem o moderno povo russo. Para nós compreendermos bem isto, essa tribo Meseque, que era neto de Noé, que foi um dos netos de Noé, Meseque, ele vai dar nome a essas tribos. Antigamente se adotava o nome do principal, vamos dizer assim, o fundador daquele povo. Meseque, ele vai dar origem a uma tribo, a um grupo de pessoas, cujo nome ao longo da história vai evoluir, primeiro para Musqui, e depois para Mosquis, no grego, que vai dar origem à palavra Moscou. E nós sabemos que Moscou é a capital da Rússia, da grande nação russa, o maior país territorial do mundo, né? Em extensão territorial é o maior país do mundo. E a Rússia então tem a sua origem no nome Meseque. Meseque, Musqui, Mosquis, Moscou. Moscou é o nome atual da Rússia, né? Dando origem então, tendo a sua origem no neto de Noé, que foi Meseque. Lembre-se que Gog é príncipe
e chefe de Meseque. Ou seja, ele é chefe da Rússia, porque Meseque, na evolução, vem dar a Rússia. Portanto, esse Gog vem a ser o chefe do governo da Rússia. Ele vai estar governando a Rússia na época em que houver esta invasão. Por isso é importante nós conhecermos a origem destes nomes: Meseque, Musqui, Mosquis, Moscou, que é a atual capital da Rússia. O outro nome que aparece aqui no versículo 3 é Tubal. Versículos 2 e 3 aparece o nome de Tubal. Tubal também deu origem a uma tribo de povos. Mais tarde esse povo fundado por Tubal evoluiu o seu nome para a tribo Tubali. Daí vem o nome de Tobolsk, que é uma cidade na Rússia Oriental. Tobolsk foi uma importante cidade, ela chegou a ser capital da Rússia Oriental. Ela foi então, a evolução do nome Tubal vem para Tubali e depois Tobolsk, que foi capital da Rússia Oriental. Então nós temos esses dois nomes, Meseque e Tubal, dentro da atual Rússia, como sendo o povo que vai dar origem a esta grande nação hoje, a Rússia. E Gog é o príncipe, é o chefe deste povo por ocasião da invasão a Israel, conforme a palavra de Deus nos diz. No versículo 5 nós vamos encontrar alguns nomes, que é importante nós sabermos então por que haverá isto. Eu quero dizer a você que essa profecia tem 2.600 anos e está na iminência de acontecer. E Deus então vai usar aqui, o profeta Ezequiel para dizer o que vai acontecer nos últimos dias. Se você olhar para o livro do profeta Ezequiel, você vai ver que o capítulo 36, 37 são os capítulos que falam da restauração do povo. O povo seria tirado de todas as nações, dentre todas as nações do mundo. Aliás, é repetido isto aqui: o meu povo que esteve entre todas as nações vai ser congregado em Israel. Irmãos, isso já aconteceu, começou a acontecer no início desse século, concretizou-se com a criação do Estado de Israel, e a cada dia chega mais judeus de todas as partes do mundo em Israel. É o país que mais recebe imigrante no mundo. É o moderno Estado de Israel. Deus está congregando este povo porque vai tratar com este povo. E uma das profecias que deverão se cumprir é essas do capítulo 38 e 39. Nós temos aqui, o primeiro nome no versículo 5 é Pérsia. Pérsia é um país muito antigo na história, Nos dias de Ezequiel a Pérsia já existia. Por isso ela é tratada aqui não pelo seu fundador original, mas é tratada com o seu próprio nome, Pérsia. A Pérsia, irmãos, é o moderno Irã. E o Irã tem um ódio mortal de Israel. Os iranianos querem a todos os custos destruir Israel. Você que conhece o Irã de Khomeini, aí dos ayatolás, sabe disso. É só você acompanhar as notícias. A Pérsia é o moderno Irã. Em 1932, se não me engano foi 32 ou 38, depois de assumir o poder, o Shah da Pérsia, Reza Pahlavi, Shah da Pérsia ou Shah do Irã, ele mudou o nome do país de Pérsia para Irã. Então ele passou a ser o Shah do Irã, ou Shah da Pérsia. Ele foi deposto na Revolução, em 1980, por Khomeini, liderado pelo líder Khomeini, e implantado ali um sistema de governo completamente diferente, onde a lei básica do país, vamos dizer assim, a Constituição básica é o Corão, o livro de crença dos muçulmanos. É interessante notar que a Pérsia não é árabe, o povo persa não é um povo árabe, eles são arianos, eles não são árabes. Também não falam o árabe, eles falam o persa. Mas o que eles têm de comum com os demais árabes é a religião. Eles são muçulmanos ou islamitas, como todos os demais árabes os são muçulmanos. E eles são muçulmanos daquela ala mais radical do islamismo, que são os xiitas. A religião muçulmana tem dois grupos grandes e dominantes, os xiitas e os sunitas. Os sunitas são mais liberais, os árabes de um modo geral são sunitas, com exceção de alguns grupos nos diversos países árabes e principalmente o Irã, que é radicalmente xiita. Os xiitas são aqueles que levam o Corão ao pé da letra. Pelo Corão, ali
é só aquilo que está escrito ali. A mulher tem que usar aquelas roupas escuras, somente os olhos para fora, né? Se alguém roubar uma fruta, corta-se a mão que roubou. Se roubar com a mão esquerda, corta a esquerda. Se roubar com a direita, corta a direita. No terceiro furto, corta a cabeça. E assim é a lei do Corão, né? Que significa, a palavra Corão significa o livro. Alcorão, o livro. Corão, livro, que é o livro sagrado da religião dos muçulmanos. Então, o que une os iranianos, que não são árabes, aos demais árabes, é a religião muçulmana. 95% do país é xiita. Apenas 4% é sunita e é perseguido, inclusive, pela maioria xiita, radicais. Pérsia vai acompanhar Gog nesta invasão, vai acompanhar Moscou, vai acompanhar a Rússia nesta invasão, vai apoiar. E não sei se você sabe, o Irã faz divisa com a antiga União Soviética. E Moscou tem um tratado de proteção à Pérsia ou ao Irã. Qualquer país que invadir o Irã dá direito a Moscou deslocar tropas para o Irã para defender o Irã contra qualquer invasão. Há um tratado de proteção feito com a antiga União Soviética e hoje com a Rússia, ratificado pela Rússia. Um outro país citado aqui no versículo 5 é Cush. Esse nome, Cush, era um dos netos de Noé através de Cão. Cush é a palavra hebraica que, quando foi traduzido para o grego, o Velho Testamento foi traduzido pelo grego através da Septuaginta, em 176 a.C., traduziu-se por Etiópia. 19 vezes a palavra Cush é traduzida por Etiópia. Portanto, Cush aqui representa a Etiópia, que nos dias antigos era um país muito forte, hoje é um país que passa necessidades, fomes, que está ao sul de Israel, mas que também irá acompanhar a Rússia nesta invasão. Portanto, ali nós temos então o nome Cush no hebraico, Etiópia no grego. Outro nome citado aqui no versículo 5 é Put, com todos, e os de Put com eles e com escudos e capacetes, todos eles com escudo e capacete. Put também foi neto de Noé, por Cão, pelo filho mais novo de Noé, chamado Cão ou Cã. Né? Put no hebraico é Put, no grego é Líbia. A tradução para o grego é Líbia. E você sabe que a Líbia, você que conhece os noticiários do dia a dia, sabe que a Líbia tem um ódio mortal por Israel. A Líbia, governada por Mohamed Gaddafi, que é o coronel Gaddafi, ela está pronta a invadir Israel a qualquer momento e fortemente armada, porque são países que investem muito os seus recursos de petróleo em armamento. Put, portanto, é a Líbia, é traduzida aqui como a Líbia. As nações árabes africanas, no norte da África, ali inclui também, além da Líbia, inclui a Argélia, Marrocos, Tunísia. São países que têm um ódio mortal contra os judeus e todos eles vão acompanhar a Rússia quando a Rússia se predispuser a liderar esta invasão de Israel, e nós vamos ver daqui mais um pouquinho por quê. No versículo 6, nós encontramos aqui o quarto nome, é Gomer, com todas as suas tropas. Gomer também era neto de Noé. Gomer, que é o fundador dessa tribo, esta tribo foi para a Europa, e ali ela se espalhou na Europa, e a evolução do nome Gomer evoluiu para Germânia, e daí nós temos a origem dos povos germânicos. Nós estamos falando aqui então de quem? Da Alemanha. A Alemanha também vai acompanhar a invasão, vai acompanhar Gog nesta invasão. A Alemanha, irmãos, assim como Gog, assim como a Rússia, elas serão julgadas nos montes de Israel pelas coisas que fizeram aos judeus. Na Segunda Guerra Mundial, quem assistiu já aquele filme A Lista de Schindler, que inclusive passou esses dias aí na televisão, sabe o que foi o sofrimento dos judeus pelos nazistas, pelos alemães, e Deus ainda não julgou a Alemanha. A Alemanha simplesmente perdeu a guerra, mas Deus não julgou a Alemanha. A Alemanha será julgada nesta ocasião aqui. E é interessante que Gomer vai evoluindo para a Germânia, né? E todas as suas tropas. Isto significa que engloba alguns povos ali próximo da Alemanha, como a Polônia
e a antiga Tchecoslováquia, que hoje está desdobrado em dois países, o país tcheco, a República Tcheca e a República Eslováquia, que nós conhecemos alguns anos atrás como a Tchecoslováquia. Esses povos, todos eles, da influência ali da Europa Oriental, todos eles vão acompanhar Gog, simbolizando aqui a Rússia, nesta invasão. O quinto nome citado aqui no versículo 6 é Togarma, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Togarma também era neto de Noé. Aqui nós temos, Togarma é uma palavra que foi evoluindo até hoje, a Turquia. Togarma, Turquia. Togarma, neto de Noé, foi evoluindo ao longo dos tempos, dando origem ao povo turco, a atual Turquia. A Turquia é um país estratégico no mundo, ela une dois continentes, a Ásia e a Europa. E ela, portanto, está ao norte de Israel também. E então a Turquia vai participar desta invasão. As tribos turcomanas, englobando aqui não só a Turquia, como a Armênia, a região cosaca, ali no sudeste da Rússia, né? Mais embaixo ali na região sudeste da Rússia, todos esses povos virão contra Israel nesta invasão. É interessante que o Egito, que era um país que já existia na época, que é um país muito antigo, assim como a Pérsia, o Egito não é citado aqui nesse texto. E isso sempre intrigou os estudiosos da profecia. Por quê? Porque o Egito deveria ser citado, porque o Egito é contrário a Israel, sempre foi um povo opositor a Israel, chegou a escravizar Israel por mais de 400 anos, não é isso? E o Egito não é citado, e nós hoje, por isso que a profecia é dada para aqueles que estarão vivendo os dias em que elas devem se cumprir. Hoje nós sabemos por quê, porque o Egito tem um tratado de paz com Israel, feito em 1979, através do Jimmy Carter, presidente Carter, em 79, ali em Camp Davis, nos Estados Unidos. Ele reuniu, de um lado Israel, representando ali por Menachem Begin, e o Egito representado por Anwar Sadat, e fizeram um tratado de paz, que está perdurando até hoje. Bem ou mal, esse tratado está vigorando, e o Egito, inclusive, não é citado nessa profecia. O Egito, inclusive, expulsou os técnicos russos, os armamentos russos, tirou tudo que se referia da Rússia, cancelou a sua ligação com a Rússia, e o Egito não é citado nesta profecia. O Egito, ao contrário, ele vai ser invadido também nesta ocasião, mas o Egito não participará, por isso ele não consta aqui nesta relação de invasores que virá contra Israel. A Bíblia nos diz aqui, primeiro, quem é que vai invadir? São estes povos. Segundo, aonde estão localizados principalmente o cabeça desses povos, que é Gog. Se você olhar para o versículo 15 do capítulo 38, a Bíblia diz, Deus diz assim: virás, pois, do teu lugar lá do extremo norte. Da onde virá Gog? Do extremo norte. Norte de onde? Norte de Israel, norte de Jerusalém. Irmão, aprenda uma coisa aqui. Toda vez que a Bíblia fala em direções, o marco zero é a cidade de Jerusalém. Você tem sempre que tomar a cidade de Jerusalém e colocar ali o marco zero. Todas as direções citadas na Bíblia têm sempre como ponto de referência a cidade de Jerusalém. Norte de Jerusalém, extremo norte de Jerusalém, sul de Jerusalém, ou seja, sul de Israel, sul de Jerusalém, oeste, oeste ou leste, sempre está se referindo à cidade de Jerusalém. Deus está dizendo aqui que este grupo liderado por Gog viria do extremo norte de Israel, do extremo norte da cidade de Jerusalém. Se você pegar um mapa mundi, um globo terrestre, e colocar o seu dedo em Jerusalém, e correr o dedo em direção ao polo norte, você vai ver que a última grande potência que existe no extremo norte de Israel é Moscou. Seu dedo vai passar dentro da cidade de Moscou. Se você fizer isso, pode pegar em casa e vai fazendo a curvatura ali, que o mapa vai fechando, você sabe, um mapa mundi, um globo terrestre, põe o dedo ali, vai fechando, que você vai ver que a última grande potência que existe no extremo norte de Israel é Moscou, é a Rússia, cuja capital é Moscou, que tem a sua origem em Magog, Mosquis, Moscou. Deus diz que viria lá do extremo norte.
que Deus iria trazer. É nesse versículo 15, o capítulo 39, versículo 2, Deus torna a repetir: e te farei virar, e conduzindo te far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Então Deus dá o nome dos povos que vão invadir, a localização do chefe principal dessa confederação de nações do norte, e Deus diz também quando isto iria se dar. Veja o versículo 8 do capítulo 38. Depois de muitos dias serás visitado, ou seja, 26 séculos. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado deserto por longo tempo. Cerca de 1900 anos, estes montes de Israel estiveram desertos da presença de judeus, ali estiveram aqueles montes áridos, até que o Estado de Israel começou a nascer, e hoje nós temos então uma fruticultura, uma horticultura esplendorosa nos antigos desertos de Israel que floresceram. Então, é exatamente isto que Deus está dizendo: nos últimos anos virás, ou seja, Gog virá contra a terra e contra o povo que foi congregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado desertos por longo tempo, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos seus moradores estão agora seguros. Então virás como uma tempestade, ou seja, rapidamente, far-te-á como uma nuvem, é uma invasão aérea, uma invasão rápida sobre Israel, para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Isto ocorrerá quando? Nos últimos dias. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Esta profecia é uma profecia para se cumprir durante os nossos dias. Nós vamos ver Israel ser invadido pela Rússia. E para que você não tenha dúvida, olhe para a Rússia hoje. Depois que houve a queda do comunismo, o que aconteceu com a Rússia? A falência do sistema comunista levou a Rússia a um estado de falência. O Estado russo hoje está falido. A Rússia tem fome, você sabia disso? Você tem acompanhado os jornais, os noticiários? A Rússia não colhe, irmãos, isto antes do tempo de Gorbachev ainda, Gromyko e aqueles outros. A Rússia não vinha colhendo o suficiente de cereais, de alimentos, para sustentar o seu grande povo. Eles sempre compraram alimentos, mas depois que houve o acidente em Chernobyl, que foi um dos anzóis, porque Deus disse: colocarei anzóis e te farei voltear, né? Chernobyl, eu creio que foi já um julgamento de Deus sobre a Rússia para levá-la a uma situação de caos, para que ela viesse contra Israel. Deus dirige a história, não se perca nisso. Deus está sempre atento à história. Chernobyl foi um desastre nuclear ali, de um reator nuclear, né, que contaminou a parte mais rica do solo russo, ou da antiga União Soviética. Ali na região de Kiev, ali nada pode ser plantado e colhido durante 30 anos, porque sai tudo altamente contaminado com a radioatividade em toda aquela região. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, vamos pensar no Brasil como sendo a Rússia. É como se houvesse um desastre nuclear e contaminasse todo o solo dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que é que nós iríamos fazer em termos de produção de alimentos nesse país? Nós não teríamos alimentos, nós teríamos que comprar a peso de ouro do mundo inteiro. A Rússia é a maior importadora de carne da Argentina. A Argentina vende carne para a Rússia o tempo todo. E não só a Argentina, outros países também vendem, inclusive o Brasil. Não sei se você sabe, nós vendemos frango para a Rússia. A Rússia é o segundo maior importador de frango do Brasil. Ela importa comida, ela importa a peso de ouro dos Estados Unidos, trigo, soja, porque se não importar, não tem o que comer. A situação da Rússia está caótica, irmãos. Um médico ganha, depois da queda do comunismo, um médico ganha $100 por mês na Rússia para exercer a medicina. Você que ganha o salário mínimo de 120 pensa que está numa situação, lá está muito pior. Por isso tem aumentado o bandidismo, a máfia tem crescido na Rússia, tem tomado conta da Rússia. A Rússia não tem o que comer, as pessoas estão desanimadas, né? O que elas fazem hoje é
cair numa vida sem objetivo. É o vodka, a bebida que mais se toma lá hoje. Aumentou o consumo de vodka, uma coisa espantosa. A prostituição, a violência na Rússia. A Rússia não tem nem cigarro para o povo fumar. Ela tem que importar cigarro, ela não consegue fabricar os cigarros necessários. Quem tem acompanhado a evolução da história russa, é por isso que o comunismo está voltando na Rússia. Não sei se você sabe, na última eleição, essa que reelegeu Yeltsin aí, o parlamento mudou. Hoje a maioria dos parlamentares são comunistas, estão dentro do antigo Partido Comunista. O parlamento é dominado pelo comunismo. O comunismo está voltando na Europa. O presidente da Polônia, que foi eleito e derrotou Lech Wałęsa, é comunista. E em outros países também o comunismo está voltando. As coisas estão mudando. E a Rússia tem fome, armada até os dentes com esses mísseis, porque os mísseis que foram destruídos naqueles acordos com os americanos são os mísseis pequenininhos, ou seja, os mísseis pequenos e de curto alcance. Os de médio e longo alcance não foram tocados. Os mísseis estratégicos que atingem qualquer ponto do globo. E eu quero dizer a você que os Estados Unidos e a Rússia têm poder nuclear para destruir o globo terrestre 80 vezes. Você sabe o que é isso? 80 vezes. É como se existissem 80 planetas Terra e eles fossem destruindo um por um pelo poderio nuclear que esses dois países têm. Portanto, a Rússia, armada até os dentes, passa fome, passa miséria, necessidade, a prostituição tem aumentado, a corrupção é uma coisa tremenda. Yeltsin é um homem bêbado, vive o tempo todo bebendo. Aliás, um dos seus assessores agora, que foi chefe da sua segurança, brigou com ele e está publicando um livro que mostra exatamente as bebedeiras de Yeltsin, que é o presidente da Rússia, um homem que tem o poder e as chaves e os códigos para apertar esses botões e destruir a terra várias vezes. É um bêbado. É um irresponsável, inclusive, que está entregue o poderio nuclear a um homem desse. Irmãos, a situação da Rússia é caótica. É caótica. Se você deixar um carro em certos lugares da Rússia, eles depenam o carro, levam todos para vender. Depenam na rua. Quando você chega lá, não tem, só tem a carcaça. Isso já aconteceu. Jornais já noticiaram isso, eu já li em jornais isso aí. Você precisa prestar atenção no que está acontecendo na Rússia. A Rússia é um grande e forte país passando fome. Nada se colhe naquele país, porque a maior parte do território russo é tomado por gelo, é a Sibéria, onde ninguém pode plantar nada. A região fértil ficou contaminada, que é a região de Chernobyl, de Kiev. Como eu expliquei, vamos imaginar então aqui os 4 estados do sul, como eu disse aqui, e mais os 3 estados do sul, mais São Paulo, e a outra região aí como se fosse uma eterna neve, um eterno gelo. Como é que seria esse país? Nós ainda temos aqui terras aí para cima que dá para agricultar, mas eles não têm, por isso eles estão passando fome. A Rússia, irmãos, é um gigante armado até os dentes, passando fome e necessidade. E Israel está sentado em cima do pote de comida. Israel é como o Davizinho ali, e a Rússia é como o Golias, armado, passando necessidade, e Israel sentado em cima do pote de comida, nós vamos ver. Por isso, Deus tem colocado alguns chicotes, alguns anzóis, e tem feito a Rússia, e o seu líder vai chegar no momento em que ele não terá outra solução a não ser fazer uma guerra de expansão, uma guerra de conquista. Aliás, os soldados russos já vários meses não recebem ali os seus 100 rublos, que dá cerca de 30 e poucos dólares. Um general russo está ganhando 100 dólares por mês, com armas nucleares. Hoje, irmãos, através esses países como o Irã e a Líbia estão comprando ogivas nucleares da Rússia, através da corrupção que se instalou no exército, nas forças armadas russas. Com o preço de 3 BMW, você compra uma ogiva nuclear. Isso é fato, isso é notícia de jornal. A Rússia está à beira de um caos total, armada até os dentes. E você poderá estar perguntando, mas pastor, e como é que vai ser? Os Estados Unidos vai permitir? Irmãos, os Estados Unidos, não sei se você sabe, o maior déficit público do mundo é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quebrou porque os Estados Unidos têm a maquininha de fazer o dólar. E todos os países do mundo sustentam o dólar como uma moeda forte. Por isso, quando a coisa começa a apertar, o dólar cair, todos os países vão comprando o dólar para sustentar o dólar.
Mas o déficit público americano é uma coisa espantosa. Se fosse um país como o nosso, estaria quebrado há muito tempo. Eles estão, é como uma casca oca. O sistema capitalista está falido. Quando eu falar mais para frente, eu vou tocar neste assunto. O dólar hoje, o dólar americano, se todo mundo que tivesse dólar fosse no governo americano, lá no Fort Knox, e dissesse, toma lá o seu dólar, me dá o meu em ouro, o dólar hoje chega a atingir cerca de 10% do valor dele. Ou seja, você tem uma moeda podre, mais do que podre na mão. E a única moeda de sustentação e troca no mundo inteiro. Por isso, as coisas estão, por causa do déficit público americano, eles gastam mais do que têm. Para sustentar essa máquina de guerra, para sustentar todo esse poderio que eles têm, essas viagens que fazem, eles emitem o dólar e a inflação é baixa, porque eles têm a máquina, mas o povo americano, o governo americano está realmente falido. E os Estados Unidos, além disso, Deus tem falado ultimamente, eu vou tocar nesse assunto quando eu falar sobre a grande tribulação, Deus vai julgar os Estados Unidos por causa do seu gangsterismo, por causa das suas violências, por causa de todo o seu pecado. Deus vai julgar através de grandes terremotos. E vai ser nesta ocasião. É por isso que Deus diz aqui, através do versículo 9, através do profeta, ele diz assim, então subirás, virás como uma tempestade, partirás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás o mau desígnio e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, os que habitam seguros, habitando todos eles sem muro e sem ferrolhos nem porta, a fim de tomares o despojo e arrebatares a presa. Irmãos, Israel está sentado em cima da maior riqueza mineral que existe na face da terra. É a região do Mar Morto, aonde Deus destruiu ali Sodoma e Gomorra. Ali no Mar Morto existe a maior riqueza mineral que existe na face da terra. Apenas 6 minerais que eu vou citar agora, apenas 6 minerais, ou seja, fosfato, silicato, cobre, manganês, ferro e feldspatos. Esses 6 minerais, numa avaliação mais recente, em 1991, foi avaliada as reservas que Israel tem em 20 trilhões de dólares. Só esses 6 minerais. Divide 20 trilhões de dólares por 6 bilhões de pessoas, que nós já estamos atingindo 6 bilhões, e você vai ver quantos dólares daria para cada habitante na face da terra. Você vê a fortuna, a riqueza. Para você ter uma ideia disso, a riqueza desses 6 minerais, o valor desses 6 minerais é maior do que toda a riqueza mineral, eu estou falando de riqueza mineral, desses 5 países, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha. A riqueza mineral desses 5 países não chega à riqueza desses 6 minerais que existem no Mar Morto. Isso sem contar outros minerais como a ureia. O fosfato e a ureia são usados para fazer o quê? Adubo. Adubo para você poder plantar e colher. Sem adubo você não colhe nada. E a Rússia está passando fome. E Israel está sentado em cima das maiores reservas de fosfato e ureia que formam o adubo. É como se eles estivessem em cima do pote de comida. Sentado em cima do pote. E o gigante passando fome. Sem contar, fora esses 6, então, nós temos a ureia, sem contar a ureia, a prata, o chumbo, o antimônio, o níquel, o tório, o tungstênio, o urânio, que se fabrica armas nucleares, o xisto, de onde se extrai o petróleo, o brômio, o potássio, o magnésio, a tremalina, tudo isso existe em grande quantidade na região do Mar Morto. Por isso é a maior riqueza mineral do mundo. E Israel está ali, não explora, não tem dinheiro para explorar isto, e está sentado em cima dessa riqueza. E a Rússia sempre quis uma saída para o mar Mediterrâneo, as águas quentes do mar Mediterrâneo, que a única saída que a Rússia tem é pelas águas geladas através da Sibéria. E a Rússia vai invadir Israel. Vai acontecer num dado momento em que as coisas piorarão no mundo de uma tal maneira que este líder Gog, ele vai ter naquele dia altivos projetos no seu coração e ele vai maquinar um mau desígnio, ou seja, ele vai dizer, eu vou invadir Israel. E ele vai convidar estes países árabes, que são doidos para matar judeus, para invadir Israel. Ele então vai convidar o Irã, aí, Iraque, né? Enfim, todos esses países, a Líbia, e todos esses países vão então vir.
Eu quero dizer para você que a Rússia, que é autossuficiente em petróleo, ela só tem reservas para mais 9 anos. E toda a máquina de guerra russa, como de qualquer país do mundo, está baseado em petróleo. Faltou petróleo, o tanque não anda, né? Não dispara os foguetes, a arma não vai, a coisa não anda, não funciona. Mais 9 anos, menos de 9 anos, porque 9 anos já foi um relatório já com algum tempo atrás. Irmãos, Israel vai ser invadido pela Rússia. Deus disse que ia trazer, e Deus disse que nos últimos anos, nos últimos dias, hei de trazer contra a minha terra. Por quê? Porque Deus vai julgar a Rússia. Durante, irmãos, esses 70 anos que predominou o comunismo na Rússia, o comunismo, Stalin, Lenin, Stalin principalmente, todos os chefes russos que vieram até Gorbachev, eles perseguiram os judeus, quase acabaram com a colônia judaica na Rússia, e que tinha cerca de 3 milhões de judeus na Rússia, e também a igreja, os cristãos de um modo geral. A religião sempre foi proibida, a Rússia sempre se declarou trevas espirituais, ou seja, o ateísmo foi oficializado na Rússia. Deus não existe. Nietzsche proclamou, Deus está morto. E os russos sempre disseram, Deus não existe. Cientificamente está provado que Deus não existe, segundo os dizeres dos russos. Por isso é terra das trevas. Gog é trevas e terra das trevas Magog. Moscou é terra das trevas. Espiritualmente falando, são trevas. E eles mataram cerca de 70 milhões de pessoas durante o regime comunista. Se você fosse apanhado com a Bíblia, sabe o que acontecia com você? Seus filhos eram entregues ao Estado para reeducação, você era condenado a passar 5 anos na Sibéria, nas prisões da Sibéria. A Sibéria, irmãos, é uma localidade, uma região onde o gelo é praticamente constante, a temperatura chega a atingir no inverno a 50 graus abaixo de zero. Há alguém que pode sobreviver numa prisão a 50 graus abaixo de zero, via de regra morria. Se você fosse apanhado com uma folha da Bíblia, você era condenado. Por isso, milhões e milhões de cristãos de todas as religiões, católicos, grego-ortodoxos, protestantes, evangélicos, enfim, foram parar na Sibéria. São milhões. E Deus vai requerer o sangue através do julgamento de Gog nos montes de Israel. Deus disse que ia trazê-los. Ele disse através dos profetas, este é o dia que eu tenho falado, diz o Senhor, e ele vem e eu vou fazer. E nós estamos para vivenciar, ver isto tudo. Irmãos, quando Deus julgar Israel, julgar a Gog, a Rússia, eu quero dizer que não é os Estados Unidos não vai proteger ninguém. Estados Unidos será julgado por grandes terremotos, situações muito difíceis. Estados Unidos mal vai dar conta da sua situação. Porque o que vale um silo nuclear? Né? Um bombardeio nuclear, aquela coisa toda diante de um terremoto. O terremoto vem, faz afundar tudo aquilo, acaba com aquilo em questão de segundos. Então, poderio nuclear é nada perto de um terremoto. E Deus vai julgar os Estados Unidos com grandes terremotos. Não destruirá todos os Estados Unidos, mas a maior parte desse país será destruída. Deus julgará esta grande nação. Os Estados Unidos não será destruído por armas nucleares, mas por grandes terremotos e maremotos e outras grandes coisas que Deus vai trazer sobre esse país. O que vai acontecer? Quando os Estados Unidos estiver sendo assolado, o líder russo vai dizer, é a minha chance agora, e vai vir contra Israel, e Deus julgará nos montes de Israel a grande nação russa. Deus diz aqui no capítulo 38, versículo 21 em diante, ele diz, e chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, contenderei com ele também por meio da peste e do sangue, farei chover sobre ele e suas tropas, e sobre muitos povos que estão com ele uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Quem vai livrar Israel não é nem Israel, nem os Estados Unidos, nem nenhum outro país. É Deus quem vai dar o livramento. Israel começa a se converter nesta situação. Quando Israel estiver a ponto de ir a pique, Deus intervém com estas grandes saraivas. Você sabe o que é saraivas? Pedras aí, a Bíblia fala de pedras pesando até cerca de 20 a 30 quilos.
Existe algum tanque, algum avião, alguma coisa que resiste uma saraivada de pedras de 20 a 30 quilos? Uma chuva dessa? Existe alguém que pode resistir, algum exército que pode resistir uma chuva dessa, uma situação desta? A Bíblia fala no Apocalipse sobre estas coisas. Irmãos, nós vamos ter essas coisas diante dos nossos olhos. E o capítulo 39, versículo 6 diz, Deus, enviarei fogo sobre Magog. Magog, nós sabemos, é Moscou. A evolução da palavra veio a Moscou. Enviarei fogo sobre Moscou, ou Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Eu quero dizer a você que Israel tem armas nucleares, tem mais de 100 bombas nucleares armazenadas há muito tempo. E desenvolveu um míssil para carregar essas bombas e fazê-las explodir. Esse míssil chama-se míssil Jericó. Eles deram o nome de Jericó nesse míssil. E esse míssil, eles têm vários desses mísseis apontados contra a Rússia e contra outros países do mundo. Israel tem armas nucleares. É o único país no Oriente Médio que tem armas nucleares. E eles mesmos desenvolveram. Não foi o governo americano que deu a eles. Os Estados Unidos nunca vendeu armas nucleares para Israel. Aliás, é contra. Mas Israel desenvolveu, porque o povo mais inteligente na face da terra é o judeu. O judeu tem um cérebro privilegiado, sabedoria. Você pode notar, os maiores cientistas do mundo, vai pesquisar o genealógico dele, ele é judeu de raça. Pode olhar. Oppenheimer, autor da bomba atômica, Oppenheimer, era judeu de origem alemã. Foi que criou a arma nuclear, ele com outros cientistas. Irmãos, eu não tenho dúvida que quando Israel se vir cercado pelas tropas na invasão russa, eles vão lançar armas nucleares, vão lançar bombas nucleares sobre Moscou. É por isso que essa escritura diz, e enviarei ou meterei fogo sobre Magog, e também sobre as ilhas, né? Os que habitam seguro nas ilhas. Vai haver algumas detonações nucleares, não uma guerra nuclear, mas algumas detonações nucleares com toda certeza. Porque a Rússia virá repentinamente, liderando esses países, para invadir Israel, e Israel vai reagir a esta situação. Porque ele tem arma nuclear e ele não se deixará ser destruído. Quando ele estiver a ponto de ser destruído, ele vai disparar essas armas nucleares. Mas Deus vai guerrear por Israel e vai livrar Israel desta situação, através desses versículos que acabamos de ler. Isto tudo está na iminência de acontecer. Isso tudo na iminência de acontecer. A Bíblia diz que eles viriam do extremo norte. A Bíblia diz que eles viriam nos últimos dias. Os últimos dias são chegados. Tudo está pronto. Nunca houve na história russa uma situação tão, nós podemos dizer assim, tão russa, né? Tão feia, tão trágica, né? Por isso nós usamos essa expressão, a coisa está russa. Quando dizemos uma coisa está russa é porque a coisa está feia, está difícil. E a coisa lá está mais do que vermelha, está mais do que difícil. A situação daquele país é um caos, é um caos. A máfia domina, praticamente ela cresce a cada dia, a violência e a corrupção crescem naquele país. Irmãos, a Rússia não terá outra situação, ou melhor, outra direção, a não ser invadir Israel, através desses países árabes, vindo como uma nuvem, como uma tempestade, rapidamente. E Deus então vai fazer uma coisa tremenda. Sabe o que vai acontecer? Deus, julgando a Rússia, Ele fará desaparecer esta grande potência nos montes de Israel. Os Estados Unidos também vai cair através desses grandes terremotos e coisas naturais que Deus enviará como juízo sobre aquele grande país que tem exportado para o mundo inteiro o seu gangsterismo, o seu bandidismo, através do cinema, da televisão, da violência, né? E ditado a moda, o comportamento, essa coisaiada toda, lesbianismo, homossexualismo, tudo isso vem, tudo que não presta vem daquele país, é uma coisa tremenda. E nós vivemos a copiar as maneiras e os trejeitos daquele país. E Deus julgará, porque Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus vai julgar os Estados Unidos, não tenha dúvida disso. Poupará aqueles que são deles, certas áreas serão poupadas, mas a grande parte dos Estados Unidos será destruída. Quando essas duas potências afundarem, haverá um vácuo de poder no mundo.
Nessa situação caótica, é aquela situação descrita no capítulo 7 de Daniel, quando nós vemos ali povos, nações e línguas, aquele mar Mediterrâneo agitado, aquela situação agitada ali. Nessa situação de um vácuo de poder no mundo, surge o anticristo na Europa como um homem forte. É nesta ocasião que ele fará um tratado de paz com Israel para durar uma semana de anos proféticos. Esse tratado de paz é um tratado de proteção a Israel contra qualquer futura invasão, porque o anticristo é de raça judia, e ele fará esse tratado. Este homem na Europa que estiver governando, ele fará esse tratado de paz e de proteção e permitirá que Israel volte a reconstruir o templo. Irmãos, ele passará a ser o único poder na terra. É por isso que a besta vai governar, que é o anticristo, toda a terra durante esse período. Para isso, essas duas grandes potências têm que serem destruídas, têm que afundar. E a Rússia afundará desta maneira, a Rússia e com ela todos esses países. A China é uma outra situação que vem durante a batalha do Armagedon, os reis que vêm do lado do sol nascente, é uma outra situação que nós vamos ver mais para frente na batalha do Armagedon, depois da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, a Rússia com esses países satélites virão contra Israel, invadirão Israel, e o anticristo, então, a partir daí fará um tratado de paz. Não é o anticristo que vai dar proteção, é Deus que vai fazer com que a Rússia desapareça como grande potência na face da terra. Mas o anticristo dará uma proteção especial a Israel, e ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, uma semana de anos, mas na metade da semana ele fará quebrar esta aliança. Irmãos, este é o quadro. A próxima profecia é a invasão do Estado de Israel pela Confederação das Nações do Norte, liderada pela Rússia. Virão para buscar a presa, para saquear o despojo, grande riqueza. Esse povo que foi congregado de todas as nações, ou seja, o povo de Israel, que agora habita seguro, tranquilo, de repente, estão aí tranquilos, de repente vem como uma nuvem e vem para destruir e vem para matar, mas Deus fará com que Gog e todas as suas tropas sejam destruídas nos montes de Israel. O vácuo de poder vai subir na Europa, o anticristo, que é o homem que vai trazer as soluções para todos os problemas da humanidade, e então neste vácuo de poder vem esse tratado, e nós entramos então nos últimos 7 anos finais, que nós já estamos vendo em algumas ministrações que já fizemos até hoje. Você entendeu essa profecia? Ela está próxima de ocorrer. Fique de olho na Rússia. A partir de hoje, quando você ouvir os noticiários, preste atenção no que está acontecendo na Rússia, porque o caos ali está aumentando a cada dia, a situação está a cada dia aumentando. O Yeltsin ganhou por muito pouco do líder comunista, e o líder comunista quer fazer voltar, ele quer fechar. Eu não sei se você sabe que foi aprovada uma lei recentemente na Rússia, proibindo a religião. A partir de agora, só a religião grego-ortodoxa que tem permissão para funcionar na Rússia. As outras religiões já estão proibidas, já estão fora da lei. Inclusive os evangélicos, católicos e tudo mais. As coisas estão apertando, irmãos. Deus disse a David Wilkerson que ele iria derrubar a cortina de ferro para a penetração do evangelho, mas que isso ia durar pouco tempo. Logo haveria um fechamento e em seguida uma violenta perseguição, quando nós estamos chegando então ao final. Amém? Hallelujah.